aos outros segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e ascensão pelo sangue de Jesus, graça nos seja multiplicada. Estamos no dia 23 de outubro do ano de 2011, uma das nossas últimas mensagens. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, localizada em Nova Rota da Penha, é isso? Rua 91, Ministério de Jesus Cristo vem. Agradeço ao pastor Valci, né? Estou fazendo tudo isso, irmãos, porque isso vai para a internet e porque futuramente vou estar pondo isso em DVD. Amém? Meus queridos, o tema da nossa mensagem hoje é tesouros do destino. Tesouros do destino. Está localizado primeiramente em São Mateus 6, versículo 21. Quem trouxe as suas Bíblias, abram mais, por favor. Em São Mateus 6, no verso 21. São Mateus 6, versículo 21. Palavra de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, falando sobre o destino do homem. O destino é algo forte. O destino está envolvido na nossa vida, no nosso tempo de existência. E o destino tem a ver também com a sorte de muitas pessoas. Quando a pessoa decide não servir a Deus e decide ir para o mundo da bandidagem, do tráfico, da prostituição, é comum você saber que amanhã ou depois alguém amanheceu morto. É comum você saber que amanhã ou depois alguém ficou aleijado. É comum você saber que uma fatalidade aconteceu. Enfim, vamos falar hoje sobre um dos mistérios do coração do homem, que é tesouros do destino. Diz-nos assim a palavra de Deus: onde estiver o coração do homem, ali também estará o seu tesouro. Agora eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 73, e o versículo 20, nos diz assim a palavra de Deus: quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram. No verso 25 diz assim: quem mais tem no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meus queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre o destino. O que é o destino? De acordo com o dicionário de divisão cultural do livro, na página 210, ele nos diz assim, que destino é o encomendamento de leis necessárias ou fatais. Ele também diz assim, que destino, no seu segundo sentido, é fatalidade. Destino, no seu segundo sentido, é sorte. Conta um testemunho de um certo irmão que, por causa de 5 minutos que ele se atrasou, um caminhão do lixo que vinha passando não pegou ele. Por causa de 5 minutos que o irmão parou para contar uma benção para ele, quando ele via a vida ali, Vila Capixaba, viu um caminhão com tudo. Se ele tivesse ido apressada toda para embarcar no ônibus, tinha morrido. Sorte. Muita gente não acredita. Deus usa esse instrumento chamado sorte para nos ajudar. Mas vem cá, você acredita que sorte é reverência? A Bíblia diz no capítulo 9, verso 11 de Eclesiastes, que não é dos sábios a sabedoria. Não é porque o camarada se forma em teologia, por exemplo, que ele é sábio. Tem muito camarada formado em teologia que é um verdadeiro cavalo. Ele tem, só pode botar ferradura nele, ele só sabe da coisa. Não é dos prudentes do tom. Salomão falando, quer dizer, não é porque você é inteligente, ser prudente, que você sempre vai ter pão para você comer. Às vezes você é trabalhador e você, por honrar sua vida, você não vai ter muita prosperidade, não vai faltar. Mas não é por aí, não. Às vezes o ímpio, ele tem mais prosperidade do que você, e ele é ímpio. Ele xinga palavrão, ele vai para a festa de rodeio, ele fuma maconha, ele adultera, ele tem 2, 3 mulheres, e não falta nada para ele. E você, como crente, é dizimista e às vezes está desempregado. Vem cá, irmão, que pregação é essa? É isso que Deus me tocou a pregar. É a segunda mensagem do meu DVD, Tesouros do Destino. Deus me
incumbiu a responsabilidade de pregar sobre um homem chamado Asaf. Quem era Asaf? Se você pegar o primeiro livro de Crônica, você vai ver que ele ministrava no tabernáculo. Se você pegar o capítulo 25, você vai ver que Asaf, Jedutum e Emã eram três maestros, eram dos três maestros da casa de Deus. Asaf, ele escreveu, ele era um dos sete compositores dos Salmos, que os Salmos têm 7 compositores conhecidos: Moisés, Davi, Salomão, os filhos de Coré, Emã, né? Etan e também Asaf. Asaf era um homem que escreveu dos Salmos 50 e dos 73 até o 83, 12 Salmos. Seria um grande compositor da harpa cristã hoje. Era também um homem profeta. Ele hoje seria a segunda pessoa, seria um vice-presidente do campo. Porque Paulo disse, em 1 Coríntios 12, 28, ele dizendo que em primeiro lugar Deus colocou apóstolos, que são os pastores, em segundo lugar, profetas. Então Asaf seria um vice-presidente hoje da igreja, seria um homem considerado, era um homem procurado, era um homem que as pessoas pediam oração e falavam assim: irmão Asaf, Deus te mostrou alguma coisa? Quando Deus mostrava, ele falava; quando não, não. Mas vem cá, qual é o motivo de Deus ter me tocado a pregar essa mensagem? Porque tem muitos cristãos hoje em dia que, por não serem muito prósperos, eles se perguntam: será que Deus está na minha vida? Será que o sinal maior de Deus na sua vida é por você ter um carro na porta? É por você ter um marido rico? É por você ser feliz no casamento? Será que o motivo maior de Deus, o sinal de Deus está na sua vida, são coisas materiais? Fico lembrando de Abacuque. Abacuque diz: ainda que a figueira minta, leia Abacuque 3, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, ainda que os campos não produzam seu fruto, eu me alegrarei do Senhor da minha salvação. Porque se Deus levou Israel lá para o Egito, é prova. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmão. Porque se Deus colocou Israel no Egito, leia Deuteronômio 8, você vai ver que Deus estava testando o coração deles. Porque é muito fácil nós sermos crentes, sermos cristãos, quando os celeiros estão transbordando. É muito fácil você dizer que é cristão quando seu dízimo é 2 mil, 3 mil reais, não está faltando nada, os filhos estão estudando em escola particular, o carrão está ali na porta, todo mundo gosta de você, mas quando a prova bate na sua porta, quando vem uma enfermidade, como é o seu comportamento? Saiba que problemas vêm na vida do cristão. E Asaf era um homem que tinha nas suas reflexões como servo de Deus um ponto de vista errado e que muita gente está tendo. Se formos analisar o ponto de vista de Asaf, em primeiro lugar ele fala assim: quanto a mim, porém, quase meus pés se desviaram, faltou pouco para se desviar, pois eu tive inveja dos arrogantes ao ver prosperidades perversas. Ele teve inveja. Ele olhava a carruagem do ímpio que passava xingando. Às vezes alguém cortava ele e falava: ô seu filho, uma boa mãe, sai da minha frente. E toma chicotada. Ele passava o pé de Asaf, falava: Asaf, você é servo de Deus, não tem uma carroça. Seria hoje: você não tem um carro? Que Deus é esse? Esse é o terceiro este ano. Asaf, você é solteiro, né, Asaf? Poxa, eu já me casei 3 vezes. Seu carro é muito devagar, rapaz. Ah, não, mas eu estou ministrando ali na igreja ali do pastor Davi. Aqui não atenda, rapaz. Vai aquilo ali, vem adorar o Deus Baal, que nós temos um templo enorme para exaltar o nosso Deus. Lá nossas ofertas são de ouro, prata. Sabe aquela tenda, rapaz? Que igrejinha pequena. Porque Asaf ministrava numa tenda, seria um tabernáculo. Sim, meus queridos, tem muitas pessoas hoje em dia olham para uma igreja humilde como essa e falam: Deus está ali. Onde está a prosperidade do lugar? Meus queridos, saiba que o templo desses ricos aqui na época de Asaf tinha tudo: tinha prata, tinha ouro, tinha marfim, tinha aglomeração de pessoas, e a salvação não estava ali. O seu maior tesouro não é material, se bem que Deus pode prosperar você materialmente. A sua maior recompensa é uma recompensa espiritual, é a sua salvação, são dons espirituais. Asaf estava cego, Asaf não
conseguia ver que ele tinha prestígio na casa de Deus, que ele era procurado. Asaf só conseguia olhar a prosperidade dos perversos, e por isso que os pés dele quase se desviaram da casa de Deus. Olha só o que ele dizia: para os ímpios não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele estava dizendo o seguinte: os ímpios, eles fazem o que querem, estupram, matam, roubam, ganham muito dinheiro sem fazer nada. Você pode ver que hoje em dia políticos, e até mesmo corrupção religiosa, aqueles que ganham muito dinheiro são os que fazem o trabalho. Isso aborrece o justo. Porque de repente o irmão aqui é pedreiro, por exemplo, para levantar R$2.000, ele tem que trabalhar muito. É muita parede que ele tem que levantar, é muita parede que ele tem que rebocar. Eu, por exemplo, sou vendedor e sou segurança. Para levantar um dinheiro desse é uma luta. Mas você chega numa boca de fumo, é rapidinho. Você chega a falar com um político desonesto, ele desvia aquele dinheiro rapidinho, 2.000 vai para sua mão. Uma prostituta vai conversar com ela, para ver se ela quer ser faxineira. Ela para ganhar R$70, ela tem que ficar o dia todinho trabalhando. Uma prostituta com meia hora ela levanta R$70 ou menos. Então, Asaf estava se prendendo nisso. Asaf ia na casa dos amigos dele, que não eram servos de Deus, e via ali o que seria hoje muito conforto. Micro-ondas da última geração, 2, 3 carros na garagem. E às vezes ele fica aquele pensamento: eu sou dizimista, eu sou ofertante, não faltam os cultos. E o que é que Deus tem me dado? De repente é esse o seu questionamento. Mas Deus quer que você mostre uma adoração sincera. É claro que Deus vai prosperar na sua vida, mas antes veio o amargor, antes veio a tristeza, veio a angústia. Até o próprio Cristo foi provado. Você acha que para ele ser o rei dos reis e o Senhor dos senhores ele não teve que ser provado? Foi chamado de Beelzebul, foi ofendido pelos judeus, foi desconsiderado. Não é verdade? Muitas pessoas dizem: você é a vergonha de Israel, rapaz? Está dizendo que você é o Messias? Você da linhagem de Davi já olhou sua genealogia? Até onde eu sei, a sua mãe, você nem é filho do homem que diz que é seu pai, sua mãe estava grávida, você é fruto de adultério. O próprio Jesus passou por desconsideração e nós não queremos ser provados. Eu fico observando um homem de Deus chamado Bill Clark. Ele disse assim: olha só, ele falou sobre a verdadeira adoração, que aquele que tem o entendimento cristão, ele levará o povo a uma adoração que glorifica a Deus, independente da cultura. Asaf, a mente dele está como a de muitos crentes hoje, igual o povo, só olhando para a terra. Vamos parar com isso, irmãos. Deixa o ímpio enriquecer, deixa o ímpio achar que é grande porque tem pós-graduação, porque ele tem um prédio, 2 ou 10 lá na cidade, que ele ganha 300 mil por mês. Ele não tem um nome escrito na vida como, no livro da vida como nós. Pensa que você não tem falta de nada, você pode morar no bairro pobre, mas você tem a salvação. Quando você se esforça, Deus te prospera mais. Tem muito crente que, em vez de trabalhar, está orando. Meu querido, tudo tem a sua hora. Às vezes a prosperidade não vem na nossa mão por causa disso. Nós quase não trabalhamos e queremos prosperidade. Eu lembro de uma escritora chamada Clarice Lispector. Ela disse assim, que o destino humano é fatal. Depende de nós cumprir a fatalidade do destino ou não. Ela escreveu um livro chamado Paixão, na página 124. A mentalidade humana diz que o destino do homem é morrer. O destino do homem é como nas novelas. Ele está sozinho hoje, amanhã ele encontra uma mulher. A mente humana é voltada para as trevas. E você tem iluminação espiritual. Você sabe para onde você vai. Você não é bobo como o mundo anda desorientado. O mundo procura satisfação nas drogas, no sexo, na roubalheira. O mundo tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele e ele não consegue suprir. E por quê? Porque ele não tem o Deus que você tem. Eu sou testemunho de um rapaz que mora lá no meu bairro. Ele disse que ele tinha posse, ele tinha dinheiro, ele tinha o que ele queria, menos a felicidade. Ele entrou chorando dentro da igreja. Meus queridos, essa análise que ele faz a respeito
fiz um pequeno esboço que ele fez a respeito dos ímpios. Os ímpios, para Asaf, eram pessoas que não passavam apertos da morte. Ele ia aos funerais das pessoas ímpias. Você vai encontrar isso nos versículos 4, 5 e o 12. Vamos ver o que o versículo 12 diz. Ele diz assim: eis que são esses os ímpios que sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Ele ia para os funerais da pessoa ímpia. Ele via lá cordeiros, tiros, bandeiras hasteadas. E ele falava: poxa vida, se eu morrer, será que alguém vai me dar alguma homenagem? Será que alguém vai lembrar de mim? Você se esquece que Jesus Cristo te chamou para ser uma testemunha dele na terra. Você é luz, você brilha. Você é luz, você é diferente do mundo. Você é luz, você está na sociedade, mas você não anda de acordo com a sociedade. A sociedade é corrupção, é mentira, é adultério. A sociedade vive na desonestidade, mas você é como a garça, anda na lama, mas sem sujar. E Asaf não estava olhando esse tesouro moral. E Deus de repente está falando para você que de repente é cristão, não tem visto grande prosperidade na sua vida, que está atravessando uma crise. É que o país também atravessa uma crise, apesar de ser um país rico, mas é um país que atravessa crise financeira. E nós estamos olhando apenas aqui. Jesus Cristo falou, e eu li aqui, São Mateus 6,21, onde estiver o coração do homem, ali também estará o seu tesouro. Seu tesouro está nas coisas da terra, está igual a mulher de Ló. Esse mundo um dia será destruído. Cuidado para você não ser destruído também. Você tem que priorizar sua pátria no céu. Porque você, na verdade, tem o seu nome registrado nos cartórios terrestres. Você é brasileiro ou brasileira. Você tem o seu nome e o seu sobrenome. Tem a sua tradição cultural. Mas você é cristão e o final da sua existência não é aqui. O seu final é lá na glória. Salmo 650 capítulos, 2.363 versículos, 7 autores que eu falei e 48 não são mencionados. Agora, analisando o que a essência desta mensagem, nós vemos que Asaf, que viveu no ano 1500 a.C., um homem que tinha subordinado na igreja. Quem era o subordinado dele? Eram os filhos dele. Zacur, José, Netanias e Azarola. Vocês vão ver isso em 1 Crônicas 25, versículo 2. Era um homem que observava mais os ímpios do que a casa de Deus. Com tudo isso eu quero dizer, meu querido, você quer prosperar, olha para Jesus. Claro que ele vai prosperar na sua vida, não vai deixar você ter falta de nada, não é? Porque é promessa a prosperidade. Mas se você atravessa um tempo de crise, de problemas, porque isso pode acontecer. Em Atos capítulo 11, você vai ver que Ágabo profetizou que a igreja deveria se prevenir contra uma fome que viria naquele lugar. Deus revelou isso. Então a igreja pode passar por apertos, pode passar sim, mas o importante é que os apertos da igreja fazem a igreja se unir. Você está vendo o irmão ali necessitado, você tem que dar uma cesta básica a ele. Olha, irmãos, vamos juntar aqui, vamos ajudar esse irmão. E se todo mundo for próspero, você vai mostrar o amor como? Vamos porque que Deus manda problemas e às vezes enfermidade na vida do cristão. Permite, né? Segundo, Asaf observava que eles eram soberbos e violentos. No versículo 6, no capítulo 73 dos Salmos, nos diz assim: daí a soberba que finge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os ímpios são violentos, principalmente se ele tiver dinheiro. Ele fala: eu sou fazendeiro, eu sou uma pessoa que eu posso, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. Mas o dia um câncer pega ele, e é nós que vamos ser procurados para orar, para repreender aquele mal. Sim, a soberba. Todas as nações que você vê, que os profetas profetizam, a maioria delas estavam enlaçadas na soberba, que a soberba é um pecado que vem do diabo. O homem, quando ele começa a se achar, a soberba entra nele. O que acontece? Como Satanás, ele cai. Foi assim com o rei de Tiro, Deus comparou o rei de Tiro com o diabo. Foi assim com o rei de Babilônia, Deus comparou o rei de Babilônia com o diabo. E Deus disse que eles cairiam por causa da soberba. Se, meu querido, você conhece alguém que é ímpio e se exalta porque tem um comércio, se exalta porque ele gasta dinheiro à toa, porque ele se exibe, logo
logo você vai ver a ruína dele, pode ter certeza disso. Em terceiro ponto, Asaf via que, apesar da violência, apesar de eles serem ímpios, eles eram prósperos e eram criativos. Você vê, por exemplo, as novelas da Globo, que são novelas diabólicas, vamos dizer assim, novelas que defendem espiritismo, idolatria, que defendem homossexualismo. A maioria dos casais que se casam nas novelas da Globo, todos eles estão em adultério, todos eles são fruto de um casamento que não deu certo. Você nunca vê um casal, né, se casar nas novelas da Globo e permanecer até o final da novela. Você vê tudo que desaprova a Bíblia. As mulheres querem mostrar sensualidade, os homens mostrando malandragem, e as pessoas aqui de fora aprendendo aquilo ali. E aí a gente diz, não tem nada a ver. E se você vê quanto fatura uma empresa como essa, fatura muito mais do que as grandes igrejas. Sim, são milhões. Mas por que Deus permite isso? Porque também existem muitos cristãos que trabalham ali. Existem pessoas que não são cristãos, mas são pessoas de bem, que trabalham ali. Então é por isso que Deus manda chuva em favor dos ímpios também. Por quê? Muitos ímpios são patrões. Igual na União Soviética, eles perseguiam os cristãos, matavam os cristãos, sim, mas muitos cristãos que viviam nas colônias nas colônias penais, que eles ficavam em presídios, Deus, quando mandava prosperidade para a Rússia, parte dessa prosperidade ia para os cristãos também. Então, se eles morressem, os irmãos iam tirar da onde o seu sustento? Então, irmãos, nós devemos pedir o castigo para os ímpios. Devemos pedir, sim, a justiça divina, mas pedir que Deus converta o seu coração. Em quarto ponto, os ímpios são os zombeteiros e ameaçadores e opressores. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 73 você vê isso. Você vê que o camarada é bandido, o camarada é jagunço, pistoleiro, o homem tem dinheiro, o homem é próspero. Às vezes tem uma mulher que ama ele, você fala, e eu, às vezes tem uma esposa que não vale nada. Uma esposa que nem quer vir para a igreja. Muitos homens de Deus falam assim. Ou então para arrastar ela, tirar ela de cima da cama, tem que pegar um guindaste e sair arrastando com um caminhão. E o ímpio tem uma mulher, eu mesmo já cheguei a questionar isso com Deus. Conheço uma irmã da igreja cristã Maranata com o marido dela. É aleijado, ela respeita o marido dela, não se separou dele, está lá, junto com ele, a decisão dela. Fala a Deus. Um homem desse, ímpio, enjoado, tem uma mulher que é de ouro. Agora, por que Deus faz isso? Porque Deus quer trazer o ímpio para a presença de Deus. Porque se ele bota uma mulher ímpia no caminho dele, se ela não tivesse divorciado, ela tinha envenenado ele, tinha dado um tiro na cabeça dele, e o diabo tinha tido mais uma vitória. É um dos porquês que Deus às vezes dá bênção para o ímpio, para que o ímpio venha entender o grande amor de Deus. Às vezes você é doméstica, ou você é auxiliar de casa e trabalha num lugar que só tem ímpio. Deus quer que o seu testemunho ganhe vidas naquele lugar. E às vezes você briga, Deus, o meu destino, Deus. Olha só o meu destino, eu passei tanta luta para arrumar um emprego, Deus me põe no meio de um monte de ímpio, mas é ali mesmo que você tem que estar, para evangelizar. Porque igreja é pronto-socorro espiritual. Aqui você vai refrescar sua alma, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores. Lá você tem que evangelizar. É lá mesmo. Jesus Cristo disse, e está registrado em São Mateus 10, que nós somos colocados como ovelhas no meio de lobos. É a sua mansidão, seu testemunho, a sua educação, não é? Que vão demonstrar a luz do Evangelho. Agora, o quinto ponto, irmãos, esse marca o que Asaf disse, que ele quase se desviou. É inútil a santificação. Olha só o que ele disse, nos versículos de 13 a 15 do Salmo 75. Irmãos, leem cá. Ele diz assim: com efeito, inutilmente converti puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta ser crente, não adianta servir a Deus e pagar o preço.
Eu sou profeta na casa de Deus, reconhecido pelo rei. Eu sou maestro. Muitas pessoas me procuram, mas eu não vejo a prosperidade que eu quero. Eu não estou comendo da ração que os ricos comem. Na minha vida, às vezes, só tem aipim frito com a carne seca. Os ricos estão comendo bife, filé mignon, fazendo churrasco todo dia na casa deles. Eu olho para mim, eu não tenho nenhuma bicicleta. E o ímpio está trocando de carro toda semana. Eu olho para mim, eu sou uma pessoa pequena na sociedade, todo mundo me olha de baixo para cima e fala, será que esse homem é profeta mesmo? Então, meus queridos, a desconsideração entrou tão profundo no coração de Asaf que ele falou, é inútil ser servo de Deus. Essas promessas que Deus fez para Moisés, quando que isso vai cumprir na minha vida? Que a Bíblia diz que, está lá em Deuteronômio 28, que Deus vai me colocar em cima e não embaixo. Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo eu fazendo hino, profetizando, pregando, e eu estou afligido. Os crentes da igreja não querem ouvir minha pregação, era isso que Asaf estava dizendo. Eu vou doutrinar a igreja, alguém manda calar a boca, e fica aquele monte de crente lá fora falando mal de mim. De repente isso acontece com você. Você segue o seu ministério à risca e não está acostumado com a aprovação, porque a aprovação vem, irmão. Toda pessoa que Deus quer destacar, ele é provado. Asaf hoje é um grande homem de Deus, mas no passado ele era desconsiderado pela sociedade, quem sabe até pelos próprios crentes da época. Então olha só, Asaf, o outro ponto que eu quero observar nessa mensagem é o seguinte, que é na igreja que você vai ter revelações de Deus. Eu conheci uma irmã, que ela dizia que ela fazia as orações na casa dela, que ela via os anjos de Deus lá e fazia o culto dela lá, e isso, no final das contas, em resumo do teatro, é que ela foi para o mundo. Hoje em dia está bêbada, incorpora demônios, é o crente que quer servir a Deus em casa. Não existe isso. Asaf teve uma revelação no verso 17. Olha só o que ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele. Ele estava dizendo o seguinte: até que eu entrei na casa de Deus e Deus me deu a revelação. Até que eu cheguei na casa de Deus, a Bíblia não diz, não mostra como. Se ele teve uma visão, se alguém pregou e aquela revelação foi exposta para ele, mas a Bíblia diz que ele teve uma revelação dentro da igreja. E qual foi essa revelação? Que Deus dá pouco tempo ímpio na face da terra. Você pode viver muitos anos na face da terra até debaixo de prova, mas você não vai morrer de cirrose por beber. Você não vai morrer de overdose de droga. Você não vai morrer de AIDS como ímpio. Você não vai morrer de câncer na garganta por fumar demais ou de tuberculose. Você não vai morrer com um tiro na espinha porque você estava traficando droga e outra boca quis estourar, né? Aquela boca onde você estava e você morreu. Você não vai passar por nada disso. Deus vai acrescentar seus anos de vida na terra. E antes que o ímpio morra, ele vai ver a bênção de Deus se cumprir na sua vida. E como Deus destrói o ímpio? Diz o verso 19, o verso 18 do capítulo 73 de Salmos, não vou perder a linha, que Deus põe eles em lugares escorregadios. Como é isso? O camarada hoje que sai da igreja fala, eu vou seguir meu caminho, começa a ser seresteiro. Lá ele vai começar a gostar da vida de seresteiro, tocando forró todo dia ele troca de mulher, todo dia ele pega uma bebida diferente, daqui a pouco descobre que ele se envolveu com uma mulher de outra pessoa. E quando ele menos imagina, ele escorrega no revólver do marido de uma mulher. É um dos exemplos. Ou ele bebe demais, dá uma de valente, acaba tomando uma facada. Então Deus, quando a pessoa quer se distanciar do caminho do Senhor, ele vai para caminhos escorregadios. Já tentou andar em caminho escorregadio? Essa rua aqui, por exemplo, não é asfaltada. Tenta andar nela quando o caminho escorregadio. É um caminho certo, você pode cair. Então, o nosso caminho é um caminho de firmeza, um caminho que é Jesus Cristo, um caminho luminoso. Você sabe qual vai ser o seu final. O seu final será a salvação, será o céu. A Bíblia Sagrada continua falando, como Deus destrói os ímpios. Eles vão ficar na escuridão. A Bíblia diz em Provérbios 4, versos 18 e 19, dizendo assim:
que o caminho dos justos é como a aurora, que vai brilhando até ser perfeito. Mas o caminho dos ímpios é o quê? É escuridão. Nem sabem aquilo que tropeçam. Você reparou que o ímpio é tão estúpido que às vezes ele fala uma palavra dura com você e ele não percebe? Muitas vezes ele é usado pelo diabo. Eu estava ouvindo o missionário R.R. Soares pregar hoje. Ele estava falando que Deus tocou ele uma certa vez para ele pregar lá na praça. E ele pregando e pregando, uma prostituta saiu de lá do meio da multidão, tomou o microfone dele e falou: ó, eu sou prostituta, mas usou o palavreado baixo, né? Sou prostituta desde que eu me entendo por gente. Quando esse homem começou a pregar, eu senti uma ira fora de sério, era o diabo na vida dela. Mas depois que ele acabou de pregar, essa mão que não podia dobrar, agora pode. O Jesus dele é verdadeiro. Sim, meus queridos, você como cristão pode não entender, mas todas as pessoas ímpias que se julgam ricas, prósperas, que a casa dele é melhor do que a sua, ele tem uma infelicidade dentro da vida dele. E às vezes você mora numa taperazinha lá no morro, numa oca de índio, ou numa palafita, mas você faz seu culto, você tem alegria na alma, você vem para a igreja, você dá glória a Deus, dá seu dízimo de 10, 20 reais, não tem problema. O que importa é que você sirva a Deus com alegria. E Asaf não estava vendo isso. Agora, se você é um Asaf na casa de Deus, passa a olhar por outros tesouros na sua vida. O tesouro da moralidade, você é a pessoa que tem o nome limpo. O tesouro da vergonha, as pessoas quando passam perto de você na rua, as pessoas que são imorais, eles ficam com vergonha. Quando olham para você, as moças querem se tapar, os rapazes falam: desculpa aí, tá? Porque eu acabei de falar um palavrão. Você é uma pessoa que tem peso na sociedade. Para de dizer que você é pequena, que você é uma Maria Maisena, que você é um Zezinho da perna torta, que você não é nada na sociedade. Ai, Jesus, eu não sou nada. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. A luz, você vê a luz, quando ela é acendida no momento de trevas, ela brilha. As pessoas, quando pensam em você, pensam numa pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que tem um destino de futuro na terra. Sim, meus queridos, é um dos segredos de José e de Daniel. Eles eram homens que eram luz. Os reis olhavam para eles, viam diligência: ó, não falta, não mente, tem caráter, ó. Vou botar como governador. Muitos crentes não crescem nas empresas porque falta, discute, briga, é mentiroso, né? O patrão não tem como dar um cargo maior para uma pessoa que não merece confiança. Mas então, meus queridos, a partir de hoje, vamos pensar como Asaf, depois que ele teve um encontro com Deus. Ele falou: Senhor, agora eu sei que o Senhor dá pouco tempo aí na face da terra. O ímpio tem prosperidade sim, mas ele vive pouco tempo, porque ele não serve a Deus. Porque o ímpio é bravo, porque o ímpio é violento. O destino do ímpio é destruição, mas o meu destino é viver muito tempo na terra. Jesus Cristo disse, e está registrado em São Mateus 5, verso de número 5: bem-aventurados são os mansos na terra, porque eles herdarão o reino dos céus. O salmista no Salmo 37, verso 9, diz assim: bem-aventurados são os mansos, que eles herdarão a terra. Ou seja, eles vão viver muito tempo. Sim, meus queridos, todo que comete um ato contra a sua vida de injustiça, um dia terá que pagar. O ímpio vai correr atrás de vingança e acaba morrendo, mas você não se espera em Deus, e o que acontece é o Senhor Deus operar maravilhosamente ao seu favor. Creiamos no Senhor Jesus, irmãos. Não temos muito tempo para falar, mas o tesouro do nosso destino não é a destruição. O tesouro do nosso destino é a vitória. Hoje você pode passar por amarguras como Asaf. Hoje você não pode ter o status social que Asaf queria, que de repente você quer. De repente você gostaria de ser mais próspero, de ter condições de dar um dízimo melhor na igreja. Mas Deus tem coisa melhor para você. Você oferece a sua vida em sacrifício a Cristo. Você no momento oferece a sua presença na igreja, as suas mãos para bater palma, as suas orações, a sua pouca contribuição, sim, mas você dá com amor. E Deus tem visto isso, e Deus vai prosperar na sua vida. Quantos creem, digam amém. Quantos foram edificados hoje, digam amém. Não se esqueçam, meus queridos, que o nosso tesouro é Deus. Só vou ler mais alguns versículos.
versículos 25, 26 e 28, dizendo assim: quem mais tem no céu não é outro em quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Sim, meus queridos, vamos proclamar que Jesus é bom. Jesus ainda não te deu um carro, mas te deu a salvação. Jesus Cristo te deu uma casa própria, mas você tem sempre o seu dinheirinho para pagar seu aluguel, não tem? Paulo disse o seguinte, olha, no capítulo 13 está escrito de aos Romanos, dizendo assim, olha, não ambicioneis coisas altas, é o capítulo 12, mas acomodai-vos aos humildes. Sim, meus queridos, hoje em dia muita gente prega que para você ser cristão, você tem que ser rico, você tem que ser muito próximo, lógico, Deus um dia vai prosperar na sua vida, mas se você vive um cativeiro de enfermidade, um cativeiro de desemprego, pode acontecer. Eu, por exemplo, eu estou desempregado formalmente falando. Eu aproveito meus tempos que eu não posso trabalhar, eu não fico aborrecido porque hoje eu não ganhei meu dinheiro, não. Eu vou ler a Bíblia, vou orar, vou assistir um DVD, um documentário cristão, vou fazer uma consagração. E todo tempo da sua vida, diz a Bíblia, sejam alvos seus estilos. Não empresta a sua boca para o diabo murmurar na sua boca, não. Não queira jogar culpa da sua situação em A e B. Eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim por causa do meu filho, eu estou assim por causa do pastor. Não empresta os seus lábios, meu querido, ou minha querida. Dá glória a Deus, fala, olha, hoje eu não tenho emprego, mas amém, eu tenho que comer. Não tenho que comer, Deus vai providenciar. Porque Deus, a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus, a sua justiça. Com certeza. Tem irmãos, por exemplo, que ainda não se casaram, ficam desesperados. Ai, Jesus, já tem mais de 30 anos. Será que eu vou conseguir me casar? Minha querida, eu já vi casamento de crente com pessoas de mais de 60 anos, mais de 70. Você vai conseguir. Se é um propósito seu, pôr na mão de Deus e falar, Senhor, está nas tuas mãos. E deixar Deus trabalhar. Não ficar que nem o Sansão atrás das Dalilas, não. Então, deixa. Uma hora Deus vai botar uma pessoa, amém? Vou conhecer, né? Como, por exemplo, a minha namorada da Igreja Assembleia de Deus, é uma pessoa que tem profissão, é uma pessoa honesta, né? Converso sempre com ela. Ontem a gente teve passeio ali em Campo Grande, é uma pessoa distinta, não sei se o pastor viu, uma mulher com cabelo liso, uma mulher de boa presença, vou dizer que é uma mulher linda, mas é uma pessoa de respeito. Então, meus irmãos, e eu conheci ela assim no meu trabalho. Começamos a conversar, trocamos telefones hoje, né? Enfim, nós temos que pensar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, queridos, pela oportunidade. Que Deus possa abençoar a todos.